Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo em relação ao Banco da Amazônia, que ele tem atraído alguns investidores em relação aos números e também no quesito pagamento de proventos. Então eu vou trazer de forma clara e objetiva alguns dados operacionais de como o banco vem desempenhando de acordo com o seu primeiro trimestre de 2025. Lembrando pessoal que todo conteúdo citado aqui não é recomendação de investimento. É apenas um conteúdo educacional e informativo, para você conhecer mais as instituições financeiras, as empresas que você tem listadas na Bolsa de Valores e entender melhor o funcionamento ou o desempenho delas. Então pessoal, logo de cara você pode observar o PL do banco de 3,7 vezes o seu lucro, enquanto o PVP de 0,6 e um dividend yield de 10,73%. O que isso aqui significa? Que em 3,7 anos, quase 4 anos, o banco, com os seus lucros, ele já pagaria o seu valor de mercado, ele já geraria o seu valor de mercado em forma de resultados. A única atenção nesse ponto é que isso não significa que o banco vai fazer isso através do seu lucro líquido, né? Isso aqui é uma relação de 12 meses para trás, tá? Então o PL, na verdade, ele só tem essa ideia caso o preço se mantesse no patamar atual e o lucro também se fosse se repetindo. No caso, podem acontecer coisas nesse trajeto que alteram essa relação de PL. Se você puxar um pouco aqui mais para baixo, você vai ter o histórico de PL do banco. Então veja que ele já foi negociado até 21 vezes o seu lucro, né? E a média dele está sendo de 7,9 vezes o seu lucro. Então hoje ele está numa relação abaixo da sua média, mas que pode sofrer oscilações, como por exemplo no ano passado, que era 4,26 e em 2020 de 8,91. E lembrando que quando a gente fala dessa questão do PL, a gente não está considerando que vai entrar na conta do acionista, até porque uma parte do lucro que é repassada como dividendos, que aí a gente precisa olhar o payout, tá bom? No caso do payout da instituição financeira, teve uma média de 40% e ele tem executado mais ou menos isso mesmo, o valor atual de 39,68%. Tá? E também a gente pode ver que hoje as ações estão negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Para cada R$1 que o banco tem no seu book, ele é negociado em bolsa por 64 centavos, o que dá um desconto aí de 36 centavos por valor patrimonial. Já o seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 10,73%. E uma coisa bem típica desse Banco da Amazônia, dessa ação em específico, é que os tickers dela são negociados com valores um pouquinho mais elevados. No caso do Banco da Amazônia, ele já chegou a ser cotado mais de R$100 por ação. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que nem sempre um valor mais elevado aqui significa que é mais caro, tá bom? O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, você pode ter dois ativos, um ativo valendo R$10 e um ativo valendo R$100. Só que esse ativo que está valendo R$10, ele pode produzir R$1 de lucro por ação. E esse ativo que está valendo R$100 por ação, ele pode produzir um lucro por ação de R$10. No caso, apesar dos valores serem bem diferentes, esse aqui tem um valor nominal 10 vezes maior do que esse aqui, eles produzem a mesma relação, que é o que a gente chama de Earning Yield. Então esse aqui no caso produz 10% de Earning Yield e esse aqui também 10%. E como que eu encontro o Earning Yield? É só fazer o inverso do PL. No caso do Banco da Amazônia, você pega 1, divide por 3,7, a gente multiplica agora por 100 e a gente tem um Earning Yield de 27%. Falando um pouco sobre os números do banco e sua rede de atendimento, a gente vê que hoje o banco tem 106 agências tradicionais, 16 agências de negócios e mais de 2.800 empregados, focando principalmente na parte norte do país, certo? Tanto que o Banco da Amazônia, ele aí é o administrador do Fundo de Desenvolvimento do Norte, que aí tem operações como, por exemplo, no desenvolvimento da agropecuária, da agricultura, dessa região, do fomento dessa parte. Então ele tem uma função, além da intermediação financeira, ele também tem uma função de desenvolvimento do país e da região que ele está localizado. O lucro líquido nesse trimestre foi de R$307 milhões, um crescimento de 48,7% em relação ao trimestre do ano passado, de 2024. O patrimônio líquido do banco atingiu a casa de 6,7 bilhões, mostrando um crescimento de 13,3%, e a carteira de crédito de 60 bilhões de reais. Então, quando a gente compara com, por exemplo,
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Itaú, que tem carteiras acima de R$ 1 trilhão, a gente vê que o banco ele é bem menor em relação a esses outros, certo? Até o Bradesco, por exemplo, também tem quase aí R$ 1 trilhão na sua carteira de crédito. Aqui ele fica mais equiparado com, por exemplo, o Banco ABC, que tem 50 bilhões na sua carteira de crédito. O seu ROI é de 19,6%, também mostrando um crescimento de 1,5 pontos percentuais. O índice de Basileia, 13,8%, acima do estabelecido pelo Banco Central. E a sua inadimplência, que também teve um aumento de 0,81 pontos percentuais, atingindo 2,92%. E esse ponto da inadimplência é porque o banco ele tem muito financiamento no agro, ele opera bastante com agro, e a gente viu em relatórios de crédito passado que a inadimplência do agro vem subindo, que afetou, por exemplo, o Banco do Brasil, conforme eu já trouxe aqui no canal. Então, com a inadimplência do agro subindo, esse banco também tem que despender mais recursos, fazer um pagamento maior de provisão, no que a gente chama de perda esperada, o que pode reduzir o seu resultado. Mas mesmo assim, o banco apresentou um crescimento no seu lucro líquido. Se a gente colocar tri a tri, no primeiro TRI de 2024, o lucro foi de R$ 206 milhões, no quarto TRI de 2024 atingiu R$ 273 milhões e no primeiro TRI de 2025 o banco lucrou mais de R$ 300 milhões. Olha só que interessante a parte de receita de prestação de serviços, aqui composta por 3 principais itens: a administração de fundos, que é, por exemplo, o próprio Fundo de Desenvolvimento do Norte, que o banco também faz a administração, receita de tarifas bancárias e também de outros serviços. No caso, no primeiro TRI de 2025, o banco teve R$ 196 milhões de receitas de prestação de serviços, sendo que 119 foi da administração de fundos, quase 60 milhões veio de tarifas bancárias e outros serviços com 18 milhões de reais. O Banco da Amazônia também tem uma boa eficiência operacional quando colocado e comparado com o mercado de 29,4%. Isso aqui significa que o banco ele praticamente gasta R$ 29,4 para produzir R$ 100. Então, quanto menor o índice de eficiência, melhor. Olha só que interessante a composição da carteira do Banco da Amazônia. A sua parte rural representa 52% da sua carteira. Depois temos, por exemplo, infraestrutura com 20%, comércio e serviços também com 20% e a indústria com 9%. Então, efetivamente, o mercado rural e os seus indicadores, como por exemplo a gente citou a inadimplência, é algo que precisa ser olhado para quem tem interesse em estar investindo no Banco da Amazônia. E quando a gente olha o índice de inadimplência consolidado do banco, nós vemos que ele saiu para março de 2024 de 2,1%, para março de 2025 atingindo 2,9%. Ainda abaixo do sistema financeiro nacional, mas uma elevação em relação ao ano passado. E quando a gente olha de forma isolada o portfólio pessoa física e pessoa jurídica, nós vemos aquele mesmo padrão que eu sempre cito: pessoa física com uma inadimplência mais alta, 3,3%, e pessoa jurídica com 2,4%. Os ambos números são bem superiores ao que foi reportado no ano passado, principalmente para a pessoa física. No caso da pessoa jurídica, saiu de 2,2 para 2,4 na comparação anual. Falando sobre o patrimônio líquido do banco e também sua rentabilidade, olha só, o PL veio crescendo ano após ano, tri pós tri, 5,9 para 6,5, depois para 6,7. E aí, caso o patrimônio líquido cresça numa velocidade mais acelerada do que o seu lucro líquido, a gente tem uma queda na rentabilidade ou no ROI, certo? Porque tem mais patrimônio e o lucro, se crescer numa proporção diferente, pode impactar esse indicador. No caso, saiu de 23,5% para 19,6% de ROI. Isso também se deve pelo crescimento do seu patrimônio líquido, que cresceu em 13,3%. O índice de Basileia do banco ele é bem estável, ficou nessa faixa de 13,28, chegou a bater 14,63, mas aí mantendo na faixa de 13,77, acima do estabelecido pelo Banco Central. A gente tem uns ativos no primeiro TRI de 2025 de 56 bilhões de reais, quase 57, e um ROA de 2,2%. Ou seja, o Banco da Amazônia consegue rentabilizar os seus ativos em 2,2%. Como o banco opera com algumas linhas que são subsidiadas pelo governo, algumas linhas diferentes aí do crédito livre, do que a gente está vendo, por exemplo, no Banco Bradesco, Santander, que é o mais comum, a gente também tem uma margem um pouco menor. Então, no caso, as receitas de intermediação financeira foram de 1,4 bilhão de reais, só que olha, a despesa de intermediação financeira foi de 995 milhões de reais. E também, quando a gente calcula a perda esperada para os ativos juntos, a gente tem um resultado da intermediação financeira de 144 milhões de reais. Em outras palavras, o banco aí, na sua diferença do quanto ele cobra de juros para o quanto ele paga
na intermediação, sobrou 144 milhões de reais. E aqui a gente consegue perceber a importância de ter um cuidado com a perda esperada. Vamos supor que essa perda esperada cresça por conta de uma reclassificação das suas operações de crédito para estágio 2, estágio 3. Essa perda esperada pode subir e reduzir ainda mais a sua margem de intermediação financeira. Por outro lado, nós temos também as receitas operacionais, que não vêm de juros, que aí também tem uma margem um pouquinho melhor. No caso do resultado operacional do banco, 359 milhões aqui para 725, já você vê que tem uma margem efetivamente melhor do que quando a gente olha a intermediação financeira, que é natural isso aqui também. E aí gerou então um lucro líquido de 307 milhões de reais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e comenta aí se você já conhecia o Banco da Amazônia, se você investe, se você conhece alguém que investe, já manda esse vídeo também para a pessoa e deixa a sua sugestão aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler e também trazer o vídeo para vocês. É isso, até a próxima e tchau!